Boa noite, minha gente. Fazendo uma live aqui, uma live surpresa, em cima de um insight que eu tive hoje. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa live não estava na programação, mas ontem à noite eu tive um insight que me levou a fazer uma poesia. E hoje também, ontem eu fiz uma publicação na comunidade quântica de autocura, que trouxeram naturalmente reflexões. Hoje eu estava respondendo aqui a Kátia, que faz parte. Boa noite, Marco, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Cleo, Laís, Bibi Recife, Lombard, Geni, Luciane, Raquel Ventura, Magda, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar sobre o ego. Esse tema é um tema profundo, hein? Vamos olhar para as nossas sombras e saber como se libertar delas e transformá-las em luz. Elisângela, Marcos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aldir Vale de Petrolina. Diga aí onde é que vocês estão, gente, só para eu saber onde é que vocês estão agora. E o pessoal do YouTube vai chegando e vai deixando o seu like, porque essa live não estava programada, eu fiz totalmente espontânea, não divulguei em lugar nenhum, simplesmente liguei aqui e para compartilhar com vocês esse site que eu tive, né, que certamente e aí vocês fiquem Cabo de Santo Agostinho, muito bem, Marquinhos. E aí depois eu vou abrir um momento para que vocês façam perguntas. Oi, Cristina, Taine de Liverpool, terapeuta Maria José, lá de João Pessoa, Raquel de Araruama, que legal. Diga aí as cidades: Guarapuava, Cuiabá, Janil de Cuiabá, Luciane de Guarapuava. Vão dizendo aí, Lívia, lá de Sergipe, Maíra, de Santa Vitória do Palmar. Nossa, como esse país é grande. Ivone de Manaus. Que legal, minha gente. Boa noite. Onde é que vocês... E vamos compartilhar. Eu mesmo agora vou convidar aqui algumas pessoas. Vocês podem fazer isso se quiserem. Também é uma boa convidar pessoas para participar das lives, assim, espontânea. Eu vou trazer um conteúdo muito interessante aqui, certamente vai ser útil para todos nós. Eu sempre, quando ensino, eu também estou ensinando para mim, estou aprendendo. Tá frio aí no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, eu imagino, eu conheço esse frio aí do Sul, eita, friozão, né? Ingrid, então, Ilza de Salvador, sejam todas e todos bem-vindos, um prazer estar com vocês aqui, não é? Então, essa live, ela foi inspirada... Ontem à noite eu estava meditando na caixa orgânica e me veio o insight de fazer, a Aline lá de Boston, de fazer uma poesia, né? E acontece muito isso quando eu estou meditando, me vem alguns insights, né? E aí eu comecei a fazer a poesia dentro da caixa mentalmente, já era um pouco tarde da noite. Sônia lá de Porto, Ilza de Salvador, né? Liduína de Fortaleza, sejam todos e todas bem-vindos. Vamos convidar o pessoal aí, Vânia, Lígia, que legal, gente. Vamos chamar Ayla de Niterói. Brasília está agradável o clima, né, Ingrid? Que legal. Então, eu comecei a fazer a poesia, né? E, às vezes, eu começo a construir a poesia mentalmente, né? Quando eu começo a meditar, chega um momento que eu entro em alfa, e aí eu vou para a cama, e a última coisa que eu faço antes de dormir é meditar, né, dentro da caixa. E isso me leva muitas vezes para um nível, né, de consciência, de frequência mais baixa, a Copiara no Ceará, olha aí, Cléo. E eu fico meio sonolento, Fernanda lá em Açores, né? E aí eu já perdi poesia, ou então às vezes eu acordo de madrugada com uma ideia, e aí eu não anoto ali na hora, né? Eu não anoto. E aí depois eu esqueço, né?
Olha aí, a Adriana lá do Equador, vamos convidar as pessoas aí que esse tema vai ser, se prepare que vai vir um conteúdo aqui uma reflexão muito interessante que eu vou trazer a partir dessa poesia que eu fiz e de uma passagem das Cartas de Cristo, do livro As Cartas de Cristo, né, a consciência crística manifestada, que eu publiquei hoje lá na comunidade, hoje não, ontem à noite, né, que já foi essa publicação, eu já estava me encaminhando, né, para esse insight, né, e aí, para não perder as poesias, o que é que eu faço? Eu tenho que anotar, eu tenho que gravar no celular e depois eu continuo, mas eu tenho que pegar, né, que legal, Ieda, você está no Despertar, né, que legal, seja bem-vinda, né? Então, eu preciso fazer isso, né, e aí eu saí da meditação, peguei um caderninho e anotei, né? E anotei a primeira estrofe só, né? Quando foi hoje de manhã, eu estava com muito sono, anotei, fui dormir. Quando foi hoje de manhã, cedo, foi a primeira atividade do dia, foi concluir essa poesia, né? E eu estava refletindo exatamente sobre a questão do ego, né? Que legal, Adriana, muito bom, né? Sejam todos bem-vindos, as pessoas que estão adquirindo nosso livro. Se preparem, daqui a pouco vai chegar o livro novo, viu, gente? O Poder da Autocura, né? O Elias Pereira fez um prefácio muito lindo para ele, né? Hoje eu ainda vou entregar as referências bibliográficas. Essa semana eu estou fazendo a última revisão do livro. Quer dizer, eles não têm mais revisão de conteúdo, é revisão ortográfica e, naturalmente, eu dou uma olhada no conteúdo para ver se melhora ainda alguma coisa, né? Paulo, lá de Luanda, que legal. As Cartas de Cristo vale a pena, sim, né? Então, se prepare aí, viu? Se preparem e compartilhem, que vai vir um conteúdo bem significativo, eu vou trazer para vocês aqui, né? Em função desses insights. Eu sempre parto do referencial, né? Do referencial da minha própria vida, da minha própria história, né? E hoje eu tenho consciência de que eu sou a pessoa que eu sou hoje em função dos desafios que eu tive, né, dos processos que eu passei desde o útero da minha mãe, né? Eu venho estudando também os traços de personalidade, que são os tipos de personalidades que foram estudados pelo William Reich, né, discípulo de Freud, uma pessoa admirável que eu estudei muito na época de faculdade, né? Eu sempre me interessei muito pelo trabalho do Reich. Essa caixa que eu medito hoje, a caixa orgânica, é uma criação do Reich, né? Então ele era um indivíduo que estava muito além do tempo dele, né? Ele é uma pessoa, né? É uma pessoa que trouxe essa reflexão sobre a sexualidade, como a sexualidade reprimida é uma prisão, não é? Tem um livro dele chamado A Revolução Sexual. Na época que eu li, fiquei muito impressionado, né? E como a sexualidade é usada também como manipulação, né? Porque você está trabalhando, as pessoas que estão muito reprimidas, que passaram por situações de abuso, muitas vezes elas estão vibrando em frequências muito baixas, elas estão aprisionadas nos seus traumas, né? E a vida, gente, a vida viver não é uma tarefa fácil mesmo. A vida, ela requer de nós coragem, né? E a impressão que eu tenho é que desde que nós passamos ali no canal do útero, né, e dentro do útero, os 9 meses que nós passamos, você nasceu de 9 meses, né? Eu tenho uma filha que foi prematura, nasceu de 6 meses e 3 semanas, então nem todas as pessoas nascem de 9 meses. Então, ali começa os nossos desafios. Então, todas as pessoas vivem desafios existenciais a partir do útero, né, da mãe. Lembre de deixar o seu like aí, viu, gente? Quem tá no YouTube, né? E lembre de compartilhar também. Então, todos nós somos chamados a entrar num jogo, né? Num jogo criativo muito muito extraordinário, nasceu de 7 meses, né? Que é o jogo da vida, né? E aí, esses desafios que nós passamos desde o útero da mãe, e tem ali a passagem no canal, se você nasceu de parto normal, a passagem no canal do útero,
Existem 4 fases, né, estudadas na psicologia transpessoal pelo Stanislav Grof, que são chamadas as fases perinatais, onde ele fala exatamente, né, de que ali nós passamos por traumas também ao passar por aquele lugar apertado, né? Então, saímos do escuro, do bem bom, e vamos para a luz. Algum tempo atrás, eu não sei se faz essa barbaridade ainda, quando a criança não chorava, o médico pegava assim, quando era médico, né, o rapaz pegava a criança de cabeça para baixo, dava um tapa na bunda para ela chorar, para respirar, né? Então, algumas pessoas já nasceram apanhando, né? Então, imagino a imagem no cérebro de uma criança que leva pancada, né? Constelação sistêmica, Marisa, eu organizei o maior evento do mundo de constelação sistêmica em 2009, em parceria com a Escola Hellinger, né? Então é um tema que eu estudo desde o início dos anos 2000. Eu cheguei a fazer parte da formação internacional, conheço grandes consteladores, então eu acho que tem que olhar, a constelação nos abre um leque de percepção muito grande, de compreensão da nossa existência, né? Você comprou, não foi, Aldir? Foi um congresso realmente espetacular, né? Ainda está disponível, quem quiser, esse congresso simplesmente é um conteúdo muito esclarecedor. Que legal, Aldir, fico feliz que você tenha se inspirado no Constelar, né? No Constelar, realmente foi um congresso lindo, né? Que bom. Muitas pessoas se inspiraram de fato, e muitos consteladores e pessoas que não são consteladores também tomaram muito como referência, foi um conteúdo espetacular. Então, a grande questão, né, a grande questão é exatamente que a vida nos traz para esse aprendizado. Então, nós passamos os 5 caráteres, né, os 5 caráteres que foram estudados, né, os 5 caráteres estudados pelo Reich, né, e é um tema que eu estou querendo, né, me aprofundar, que são o caráter esquizoide, o caráter oral, o caráter masoquista, né, o caráter psicopata, rígido, né. Então, cada um tem a ver com um tipo de desafio que nós passamos. E possivelmente todos nós temos os 5 caráteres, né? Só que possivelmente nós temos pelo menos 2 que são mais dominantes, tá? E esses desafios que nós passamos foram a vida já nos pressionando, já nos convidando para a evolução, né? Para a evolução. Então, esse trabalho que eu venho fazendo hoje é exatamente para despertar as pessoas para parar de olhar só para o problema e aprender a olhar para a solução, né? Porque a grande questão é que se você ficar preso no trauma, você não anda, né? Então, o trauma precisa ser entendido, precisa ser compreendido, porque senão a gente fica com raiva, senão a gente fica sofrendo, senão a gente fica vítima das nossas baixas vibrações, que é exatamente o que acontece quando nós estamos ali na escala de frequência, né, abaixo dos 200 Hz, nós estamos no sofrimento, né, nós estamos na vergonha, estamos na culpa, estamos no medo, estamos na depressão, na ansiedade, no orgulho, e aí você vai adoecer, né, a outra forma do nosso corpo nos orientar para evoluir é através da doença, né, então todo esse trabalho que eu venho fazendo é exatamente no sentido de você sair da lógica da doença e ir para a lógica da saúde, né, hoje eu fiz uma postagem do Café Quântico, né, o segundo Café Quântico sertanejo, mostrando alguns alimentos, né, quando eu vou na feira orgânica, quando eu transformo o alimento no meu próprio remédio, que é a ideia do pai da medicina, o Hipócrates, né? Então, voltando à questão dos traços de personalidade, então isso aí vai construindo, né? Isso aí vai construindo o que a gente chama, a psicologia chama de ego, né? Que é exatamente o nosso instinto de sobrevivência, a nossa compreensão do mundo, onde nós vamos ali precisando nos proteger para a gente sobreviver. Então, o instinto de sobrevivência é o instinto mais predominante, né, em nós. Então, nós vamos criando, né, essas histórias, nós vamos ali nos defendendo, vamos aprendendo a nos defender, só que muitas vezes o que acontece é que nós vamos nos aprisionando, nós vamos nos emaranhando, nós vamos nos amarrando, nós vamos nos acorrentando, porque a gente não sabe como lidar com essas emoções destrutivas.
Então, você passa por frustrações, né? Você tem um caráter esquizoide que está associado ao processo de rejeição, tem o caráter oral que está associado à sensação de abandono, principalmente que está ligado à questão da amamentação, o caráter masoquista que está associado a processo de humilhação que você passou, isso tudo na infância, viu, gente? Ali nos primeiros 5 anos, até os 7 anos, é que define muito isso aí, né? O caráter psicopata, pessoas que foram muito manipuladas pelos pais, então elas se sentiam, as crianças, desde cedo, as mães, às vezes, muito superprotetoras, né? Os pais muito superprotetores, muitas vezes trazem esse jogo de muita proteção, que é uma forma também de manipulação, né? E o caráter rígido, que é pessoas que passaram, também se sentiram traídas. E essa compreensão do que você é tem a ver, na verdade, com esses caráteres, tem a ver com como você compreendeu, como você interpretou. Não é que necessariamente aconteceu daquele jeito, né? Mas você interpretou daquela maneira. O que importa, na verdade, é a sua interpretação, e são, como o Bill está falando aqui, as defesas que nos levam a nos aprisionar, né? E nós vamos criando essas máscaras sociais, né? O caráter, isso influencia o nosso humor, né? Depois de um tempo com aquele humor influenciado por que a gente viveu, a gente vai estruturando o nosso caráter, né? E isso vai influenciando a nossa personalidade, que é a nossa máscara social, que é a forma como a gente convive, né, com o mundo, né, dentro dessa capa de proteção, né? Só que essa capa de proteção, como a gente não compreendeu os processos, como a gente não soube como superar os traumas, as decepções, os medos, nós ficamos muitas vezes prisioneiros dos programas. E aí o que acontece é que nós ficamos ali, é como se nós ficássemos colocando o dedo na ferida, nós ficamos ativando o nosso próprio sofrimento, nós criamos o que o Eckhart Tolle chama de corpo de dor. Corpo de dor é você estar prisioneiro de uma programação mental e emocional, e que você acha que vai se libertar dela falando sobre ela ou lembrando dela. E o que acontece é, quanto mais você lembra, quanto mais você fala, mais você sofre, mais você se aprisiona, ou resistindo, ou não aceitando, ou reclamando, ou se vitimizando. Todas essas estratégias são estratégias de aprisionamento. Aí você fica com raiva, você fica revoltado, né? Enfim, então todas as situações que nós criamos, no sentido de rejeitar, de lembrar, de catucar na ferida, faz com que a gente fortaleça isso. E aí a grande questão é como a gente sair desse emaranhado, né? Então é exatamente esse trabalho que eu venho fazendo, que a gente vem buscando orientar as pessoas dentro da comunidade quântica de evolução e autocura, né, no curso, na nossa formação do coaching quântico, na mentoria quântica, que eu faço um trabalho mais específico, o despertar quântico, que está dentro da comunidade quântica. Todo dia a gente traz uma mensagem nova, com esse objetivo de estar trazendo você para um nível de percepção onde você possa olhar para a solução, para que você não fique prisioneiro de você. Então nós precisamos, sobretudo, nos curar de nós mesmos, né? Porque a dor, o sofrimento está na forma como a gente compreende as coisas, né? Está no emaranhado, e muitas vezes é um emaranhado sistêmico, muitas vezes nós estamos representando ali um papel de alguém que foi excluído no sistema. Bert Hellinger traz isso com muita clareza nas constelações familiares. Ou seja, então nós vivemos, na verdade, a complexidade da vida é muito grande, e aí nós precisamos investir em autoconhecimento, no sentido de buscar entender como é que a gente se liberta desse programa, para que a gente não fique sendo o nosso pior algoz, para que a gente não fique vibrando naquilo que não dá certo, lembrando exatamente daquilo que não funciona, que é exatamente esse processo do ego, né, dessa ativação da negatividade. Por que que se fala de tanta negatividade? Porque nós estamos nesse mundo com tantas pessoas cheias de ódios, né? Porque elas são prisioneiras do ego. Elas não percebem que elas estão criando uma dificuldade seríssima para elas próprias, né? Então elas acham que ficar com ódio, com raiva ou mentindo,
né, tentando prejudicar alguém, elas vão resolver seus problemas. Elas não entendem que existe uma lei poderosa, né, uma das leis espirituais mais perfeitas, né, que é a lei de causa e efeito, ou seja, nós temos que colher aquilo que nós plantamos. Então, a primeira coisa para que você possa se libertar desse ego é pare de gerar sofrimento para as outras pessoas, e pare de gerar sofrimento, sobretudo, para você. Não faça isso, isso é burrice. Isso é burrice. Então, assim, né, dá um stop aí na ativação do sofrimento. Para de mentir, para de agir sem dignidade, para de se corromper, para de enviar fake news, de compartilhar fake news. Não faz isso, porque você está se maltratando. Por que você está fazendo isso com você? Né? Então, você precisa estar atento nesse aí, que ele está dizendo que está vibrando numa frequência muito baixa. Então, se você já está percebendo que está vibrando numa frequência muito baixa, significa que isso é uma coisa positiva. Você está incomodada, né? Você pode estar doente, né? Isso vai levar a um processo de adoecimento, isso vai levar a um processo de sofrimento, isso vai levar a um processo de desconexão com a realidade, né? E as pessoas abusadas, sofridas, se elas não se curam, elas tendem a ser abusadores também. Então a gente precisa, né? A gente precisa estar olhando para as causas, olhando para as causas daquilo que está promovendo o sofrimento dentro de nós. Senão nós vamos ficar presos desse ego, dessa história, dessa compreensão do mundo limitante, né? Essa compreensão do mundo que nos aprisiona, né? E que deixa, né? E que deixa a nossa vida sem sentido, ao ponto das pessoas tirar a sua própria vida, ou delas ficarem tão fragilizadas que elas ficam suscetíveis a adoecerem, a serem atacadas por vírus, por bactérias, porque elas estão exatamente muito desconectadas. Quem está no YouTube, lembre de deixar o seu like. Então, eu vou mostrar para vocês a poesia que eu fiz, tá? E depois eu vou ler para vocês essa passagem do livro das Cartas de Cristo, para que vocês possam entender a inspiração que eu tive, né? A inspiração que eu tive, porque quantas vezes na minha vida eu não fui prisioneiro da raiva? Quantas vezes na minha vida eu não fui prisioneiro do ressentimento? Quantas vezes na minha vida eu não fui prisioneiro do medo? Quantas vezes na minha vida eu não fui prisioneiro da vergonha, da apatia, da falta de energia? Entendeu? Então são estados de vibração baixos onde nós ficamos doentes, nós vamos tender a adoecer, né? E eu, durante mais de 20 anos, eu ficava tomando remédio, porque eu não sabia que era possível tanto me curar através de medicina natural, mas me curar nos níveis mais profundos, que era exatamente investigando a causa da minha dor, do meu sofrimento. Tá? Hoje eu tenho mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, e o meu trabalho é exatamente mostrar às pessoas que esse é o caminho que qualquer pessoa pode fazer, mas esse caminho, ele não é um caminho fácil. Ele requer a busca pelo autoconhecimento, ele requer um investimento em você, o despreendimento de você ser uma pessoa melhor, você se determinar a ser uma pessoa melhor, tá? No livro As Cartas de Cristo, né, as Cartas de Cristo, Jesus fala sobre, nessa mensagem atualizada do Mestre Jesus, ele fala exatamente sobre isso, tá? Mas antes disso, eu vou ler a poesia. Eu estava até sem entender direito aqui, que eu escrevi tão rápido, eu ainda não passei nem a limpo essa poesia, que eu passei o dia todo fora hoje. Então, eu estou falando de como eu me aprisionei, e aí eu quero que você olhe para você e veja, né, sinta no seu coração que tipo de ressonância tem isso aqui que eu escrevi, né, com também os seus processamentos de dor, né? Então a poesia diz o seguinte: a raiva que senti de ti, eu estou falando de alguém imaginário, tá? A raiva que senti de ti me deixou preso, de mãos atadas, pés amarrados, sem saber para onde ir. A raiva que senti de ti me deixou preso, de mãos atadas, pés amarrados, sem saber para onde ir. Estou aí reconhecendo o papel destrutivo da raiva, né? A raiva é uma coisa natural, mas quando ela se propaga, você não para, você não consegue cessar a raiva, ela vai lhe destruir,
né? Porque você vai viver em função de alguém, né? Você vai dedicar sua energia a alguém, e aquela raiva não vai resolver o seu problema, vai lhe maltratar, vai lhe amarrar, vai lhe deixar você sem saber realmente para onde ir, né? Vai lhe desviar do seu caminho, tá? Então essa foi a primeira, a motivação que eu tive quando eu estava meditando, era a compreensão de como o sofrimento vem. Então, vem porque a gente se prende na raiva, né? Nós queremos resolver as coisas, né, na raiva, na punição, né, na vingança, né? Então, cuidado com isso aí, tá? A dor que senti, não sei nem explicar, me levou para um lugar ruim, o inferno dentro de mim. A dor que senti, não sei nem explicar, mas me levou para um lugar ruim, um verdadeiro inferno dentro de mim. Então veja que eu estou trazendo aí o processamento como a raiva, né? A dor, quando nós estamos prisioneiros da dor, né? Nós estamos exatamente processando a negatividade e nós ficamos ali e nós vamos infernizando a nossa vida, a nossa vibração vai caindo, a gente não consegue parar de pensar naquilo, falar naquilo, e a gente vai destruindo a nossa paz interior e vamos ficando prisioneiros de uma situação, de alguém, né? E querendo resolver, achando que ficar com raiva vai resolver. Vamos lá. Mas aprendi, aí vem o processo da compreensão, né? Que foi quando eu comecei a perceber que aquela raiva estava me matando, estava me destruindo, né? Aí vem o processo da compreensão. Mas aprendi que a vida só quis me ensinar. Libertei-me das correntes que usei para me aprisionar. Então, é esse processo, né? É esse processo que nós precisamos viver todos os dias. Todos os dias eu estou buscando me libertar de tudo que é corrente. Meu trabalho é exatamente esse, né? Ou seja, o autoconhecimento é para libertar das correntes que eu criei, né? E muitas delas foi através da raiva, a dificuldade de perdoar, o ressentimento, o ódio, né? Ou seja, tudo aquilo que eu me senti vítima em algum momento, porque as memórias ficam, né? Nós não temos consciência dessas questões, nós não fomos educados para lidar com a raiva, com o ressentimento, com a mágoa, né? O exercício do perdão, nós não temos clareza sobre isso. Então, cada um de nós carrega essas marcas, né? E se nós não sabemos como nos libertar disso, pode ter certeza que isso vai lhe destruir, né? Vai levar você a adoecer. E agora, eu sou grato à vida e sei que é o meu olhar que liberta, que adoece ou cura. Então, eu estou trazendo a questão da compreensão. Então, quando acontece hoje alguma coisa comigo, eu me policio, porque eu procuro olhar para a situação a partir de um aprendizado, né? Ou seja, o que é que eu posso aprender com isso? Por que é que eu estou vivendo essa situação? Será que minha vibração está baixa? Será que eu estou me deixando levar por alguma situação? Ou é apenas a reverberação da minha compreensão equivocada das coisas que eu tive em algum momento e eu estou apenas colhendo? A vida está me trazendo o que eu plantei para que eu aprenda, para que eu evolua. Tá? Então, muitas vezes nós precisamos simplesmente aceitar a vida está nos convidando para evoluir. Só que agora, com uma compreensão mais ampliada, eu não preciso mais ficar no papel de vítima, eu não preciso mais ficar reclamando, o que eu preciso é mudar minha sintonia para que eu possa estar criando futuros melhores, entende? E agora, só quero voar, deslumbrar-me com as paisagens, mergulhar no fundo do mar, só pelo prazer de me encontrar. Tá? Então eu fecho, né? Eu fecho trazendo exatamente uma compreensão onde eu digo, não quero mais isso, eu não quero mais me maltratar, eu não quero mais deixar que a raiva me azede o meu coração, né? Ou seja, me encha, deixa o meu sangue ácido, né? Então eu vou exatamente agora, eu só quero voar. Eu quero ir para um outro, ou seja, eu quero estar olhando para as coisas com clareza, né? Voar é a leveza do voo, né? Deslumbrar com as paisagens, a capacidade de estar me encantando com a vida, né? De estar me investigando, né? Ou seja, a determinação de querer
superar todas as histórias, as mentiras que eu aprendi a contar e as estratégias que eu usei para me maltratar, né? Então eu quero mergulhar fundo no mar, só pelo prazer de me encontrar. Então, esse se encontrar tem a ver com essa dimensão de uma nova, né, de uma nova compreensão da realidade, né, onde eu estou determinado, né, então essa é a mensagem. Eu vou ler a poesia toda, porque eu li ela truncada, e aí depois eu vou ler as Cartas de Cristo, que foi a publicação que eu fiz ontem na comunidade, né? E foi exatamente depois que eu fiz isso aí, eu fui meditar e veio esse insight. Porque eu tenho trabalhado essa questão da compreensão dos programas que aprisionam a ideia da comunidade quântica de evolução e autocura, é exatamente estar todo dia, a pessoa recebe um conteúdo novo. Todo dia tem um vídeo meu na comunidade, todo mês eu faço um atendimento terapêutico que traga um conteúdo relevante, todo mês a gente faz uma prática de meditação, toda semana nós temos uma atração, inclusive a atração dessa semana vai ser o xamã peruano, viu, gente, que participou do Congresso de Sexualidade, o Malku, né, o Malco, né, então ele vai estar falando sobre um tema lindo, né, então já estou aqui fazendo um spoiler para vocês. Na quarta-feira, às 19h01, nós teremos a aula da comunidade quântica de evolução e autocura com um mestre espiritual aí dos Andes, né? Então se prepare que vem conteúdo de altíssimo nível, como a gente está fazendo toda semana, né? Então a ideia é que você precisa estar se movimentando todos os dias nesse sentido do aprimoramento, né? E aí você precisa estar para você se movimentar, você tem que estar investindo em autoconhecimento. Então, eu vou ler a poesia de novo, depois eu leio a passagem das Cartas de Cristo, que foi a publicação que eu fiz lá na comunidade ontem. A raiva que senti de ti me deixou preso, de mãos atadas, pés amarrados, sem saber para onde ir. A dor que senti, não sei nem explicar, me levou para um lugar ruim, um verdadeiro inferno dentro de mim. Mas aprendi que a vida só quis me ensinar, libertei-me das correntes que usei para me aprisionar. E agora sou grato à vida e sei que é o meu olhar que liberta, adoece ou cura. E agora só quero voar, deslumbrar-me com as paisagens, mergulhar no fundo do mar, só pelo prazer de me encontrar. Então essa foi a inspiração. Possivelmente eu vou ver se eu transformo. O meu objetivo é transformar numa música, quem sabe, uma próxima música aí, para trazer essa reflexão sobre o ego, né? Sobre como se libertar do ego. Bom, aí agora preste atenção que vem chumbo grosso aqui do Mestre Jesus, né? Que foi lendo essa passagem, de repente eu publiquei essa passagem na comunidade. E depois, quando eu fui meditar, essa poesia, ela saiu a primeira estrofe e hoje de manhã eu fiz o restante, tá? Então preste atenção, né? Preste atenção. O que você precisa saber, aí é a passagem do livro As Cartas de Cristo, né? Que é exatamente essa mensagem de Jesus, atualizada. O que você precisa saber e o que vim expressamente explicar é como escapar do impulso egoísta, possessivo, protetor, que foi dado a você pelo ego, para assegurar sua individualidade e sobrevivência e sua aspiração inata para retornar à alegria e felicidade da qual surgiu a vida de toda a criação. Esta é a razão pela qual vim originalmente à Terra. E porque venho nesse momento para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer para você. Ajudar sua alma a emergir dos confins do seu impulso egocêntrico e lançá-la em um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções, que expressará diretamente a vida, consciência, pai e mãe, que foi injetada em você e em toda a humanidade no momento da concepção. Então, Jesus está dizendo que veio para nos resgatar das amarras do ego. Nessa poesia foi motivada por essa coisa do aprisionamento do ego, né? E nos trazer de volta, né? Num programa
de vida para que os nossos pensamentos e emoções possam expressar diretamente a vida consciência do pai e mãe, né, que originalmente a nossa existência ela foi, digamos assim, impregnada com essa energia, né, e nós nos distanciamos, né, nós nos distanciamos em função do aprisionamento do ego, a gente foi se distanciando dessa alegria. Em virtude do próprio ego possuir o ímpeto elétrico da atividade, criatividade, e os impulsos magnéticos emocionais de ligação, rejeição, o que quer que nasça do impulso do ego, através de seus pensamentos, sentimentos e ações, estará carregado de vida física eletromagnética que reproduzirá formas de vida idênticas que serão finalmente materializadas na vida do ego criador. Então, quando nós ficamos presos nesse impulso de ligação, rejeição, que é exatamente a raiva, os sentimentos de baixa de vibração, nós ficamos prisioneiros e reproduzindo aquele velho programa e nós manifestamos na nossa vida as mesmas coisas, né? Porque nós estamos, na verdade, presos num programa, numa matrix, nós não temos liberdade para viver. Nós estamos remoendo as nossas dores, essas dores remoídas dia e noite se transformam num sofrimento perene que nos levam a adoecer, né? Que é o que ele vai dizer aqui. Essas formas criadas não se manifestam apenas como experiências, mas também perturbam o funcionamento dos processos físicos do seu criador e são a origem dos desconfortos físicos, dos vírus ou das doenças. Aí onde é que está a causa, né, das doenças, né? Por que é que os vírus nos atacam? Porque vírus que antes davam só em animais estão nos atacando, porque nós estamos cada vez mais frágeis. Nosso sistema imune está cada vez mais frágil, né? Então, se nós não... nós ficamos comprometendo, né? Nós ficamos comprometendo a nossa energia, né? Assim é causa de grande alegria quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego, pois a consciência espiritual ascendente criará as condições harmoniosas e vivificantes que ela guarda na consciência. Por outro lado, é causa de tristeza quando a consciência humana está submetida ao controle do ego, produzindo aborrecimentos e atribulações nas experiências da vida e na condição física em si, né? Então, né, foi uma parte disso aí, lá na comunidade eu publiquei o texto completo, mas eu quis mostrar para vocês qual foi a inspiração dessa poesia, né? Na verdade foi uma coisa, não foi uma, digamos assim, consciente, né? De repente, quando nós estamos meditando, aquilo que nós estamos processando, né, ele explode em criatividade, então nós começamos a nos comunicar com essas as partes de nós que trazem mais clareza, porque no momento que eu estou meditando, eu não estou no passado, nem estou no futuro, então eu consigo ficar no momento presente, tá? Mas só para dizer para vocês que a nossa vida ela é feita de momentos, né? Ela é feita desses momentos onde nós muitas vezes estamos processando, imagens que são profundas, que vêm do nosso subconsciente, muitas vezes do nosso inconsciente, e que estão exatamente nesse movimento de cura, né? Então veja que essa poesia, ela traz esse processo do sofrimento, né? Ele traz o processo do aprisionamento através da raiva, e à medida que nós vamos entrando numa compreensão, nós podemos entender que o que a vida está nos oferecendo são, na verdade, oportunidades, né? Oportunidades que a partir dessas oportunidades, a gente pode evoluir, né? Então, esse trabalho que a gente vem fazendo na comunidade quântica, né, que foi uma ideia que eu tive no início do ano, que é exatamente de unir pessoas em torno de um ideal comum. Então, a comunidade é exatamente isso, é a ideia da gente estar unindo pessoas que estão nessa busca, né, nessa busca espiritual, nessa busca evolutiva, pessoas que estão querendo deixar de tomar remédio, né, pessoas que estão querendo sair de dependência química, pessoas que estão querendo viver uma vida que faça sentido, uma vida que elas têm
propósito, né? Onde tenha um sentido viver, né? Então, é dessa forma que a gente está, né, fazendo esse trabalho. Essa semana eu cheguei a ligar para algumas pessoas, não consegui ligar. Como participar da comunidade, Marisa, você pode, as inscrições não estão abertas, mas nessa semana eu abri sessão para algumas pessoas e você pode se inscrever na lista de espera, tá? Como eu não consegui ligar para todas as pessoas, eu vou abrir essa sessão de novo hoje. Então, quem quiser entrar na comunidade essa semana para participar, é só você deixar, lá no meu Instagram tem o link da lista de espera. Você se inscreve lá, tá? E aí tem umas perguntas que são feitas para eu saber a motivação de você querer fazer um trabalho como esse. E aí eu vou ligar para algumas pessoas, vou escolher algumas pessoas que preencheram a lista e vou ligar pessoalmente durante essa semana, que eu não consegui ligar para todas as pessoas, né? Às vezes também você não consegue encontrar as pessoas, tá? Então você pode participar, Marisa, entra lá entra lá no meu perfil, né? Entra no meu perfil e tem um link abaixo da minha foto, você clica lá e vai levar você para uma janela onde tem lista de espera da comunidade. Você preenche lá e aguarda a minha ligação, que eu te ligo, para saber do seu interesse e a sua motivação de fazer isso aí. O Greg Brady eu conheço pessoalmente, né? Eu já fiz curso com ele lá no Novo México, nos Estados Unidos, já tive com ele 3 vezes, foram 3 encontros que eu tive com o Greg Brady, já li quase toda a obra dele, eu acho um cientista notável. Fiz uma viagem para uma comunidade indígena com ele, onde ele deu uma hora e meia de aula na viagem, na ida e na volta dentro do ônibus. Então ele é uma pessoa muito séria, eu tenho muita admiração pelo trabalho do Greg Brady. São pessoas que são referência no meu trabalho e que eu conheci de perto, né, em 3 vezes que eu tive com ele nos Estados Unidos. Uma delas, junto com o Deepak Chopra também, fiz uma imersão com o Deepak Chopra, onde ele foi convidado do Deepak Chopra, e outra com ele sozinho. 5 dias eu tive com ele no Novo México, inclusive fazendo uma viagem com 1h30 a viagem demorou 1h30 na ida e 1h30 na volta, onde eu tive uma proximidade muito grande com o Greg Brady, né, para conhecer exatamente a questão das culturas indígenas. Ele tem um trabalho muito forte nessa questão ligada à ciência e espiritualidade, que é o foco do meu trabalho, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que é esse trabalho, para ter clareza sobre esse trabalho da comunidade, é um trabalho onde nós estamos reunindo um grupo de pessoas, onde durante 1 ano eu dou uma assessoria a essas pessoas, tá? Boa noite, Gladys. Então, durante 1 ano, quando você se inscreve na comunidade, você vai ter, na verdade, o meu apoio durante 1 ano. Como é que é feito esse apoio? Tem um grupo do Facebook, onde você pode fazer perguntas. Eu faço postagens, por exemplo, fiz uma postagem ontem. Nas postagens eu sempre coloco, se as pessoas têm alguma dúvida, eu vou lá tirar as dúvidas das pessoas. Você pode também me notificar dentro do grupo do Facebook, se você tiver alguma dúvida sobre algum tema, e eu, né, vou lá responder. Dentro da comunidade, nós temos também aulas que são privadas da comunidade. Então, por exemplo, o Despertar Quântico, que é um vídeo com orientações diárias que eu trago, tanto para elevar a sua autoestima, para ajudar você a trabalhar a questão da prosperidade em todas as dimensões da sua vida. Nós fazemos prática de meditação, nós fazemos prática do Ho Oponopono com FT, ou seja, algumas práticas terapêuticas para limpar também memórias emocionais destrutivas, né? Então, todo dia de manhã, você recebe um vídeo meu de 5 a 6 minutos com alguma sacada quântica, alguma dica que ajude você nesse seu processo de evolução. Então, essa live de hoje também, às vezes eu faço coisas assim, inusitadas, que são os insights que eu tenho, e eu compartilho. Então, por exemplo, esse texto que terminou me inspirando a fazer essa poesia, eu publiquei ele completo, né? Eu li um pedaço para vocês aqui, mas eu publiquei ele completo dentro da comunidade, e aí eu peço quem não leu ainda, que leia esse texto completo. É um texto muito profundo, convidando a gente a tomar a ter vontade e ter fé
de sair da mesmice, de sair da miséria, sabe? De sair do adoecimento, entendeu? De sair do ódio, de sair de uma vida que não faz sentido. Então, o objetivo dessa comunidade é exatamente prestar orientação para um grupo de pessoas que estão nessa busca espiritual, nessa busca evolutiva e querem se libertar de medicamentos. Eu estou há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, né? Então minha ideia é, e o meu próximo livro, que vai sair 10 de julho, é O Poder da Autocura. Eu criei um roteiro prático, né, teórico e prático, voltado para isso aí. Então esse livro está com conteúdo muito interessante. Então, nós temos também, todo mês eu atendo uma pessoa dentro da comunidade, né? A ideia desse atendimento é exatamente para que as pessoas observem como é que você rastreia um problema, como é que você identifica um problema, como é que você identifica a causa de um problema, como é que você ajuda uma pessoa a sair de um emaranhamento, do sofrimento, mudando a compreensão, né? Então, a ideia é que a gente se encontre, e ali nesse encontro ao vivo, as pessoas podem ter a dúvida comigo também. Um outro encontro que eu fiz, inclusive, a semana passada, né, eu fiz uma meditação. Nessa terça-feira, quem entrar na comunidade até terça-feira de manhã, à tarde, poderá participar do próximo atendimento terapêutico. Nessa terça-feira agora é o dia do atendimento terapêutico mensal que eu faço. Normalmente eu dou um conteúdo preparatório e as pessoas preenchem um formulário e eu escolho uma pessoa. Normalmente eu escolho situações bem complexas, né, para as pessoas perceberem como é que a gente, dentro de uma situação complexa, a gente aprende a sair daquele olhar do problema, a gente passa a olhar para as soluções, né? Aí teve comigo há muitos anos atrás, né, Ailton? Legal. Aqui tem muitas pessoas da comunidade aqui participando, né? A gente está formando um grupo de pessoas muito interessantes, pessoas que estão nessa busca, e a ideia é que a gente possa estar trazendo pessoas novas que estão também nessa busca e que possam contribuir, porque na comunidade você pode também fazer publicações, claro, dentro dessa proposta, né? Não é uma comunidade de bate-papo, né? Muito menos de fofoca, é uma comunidade para evoluir, né? Então as pessoas poderão também fazer publicações, desde que sejam voltadas para elevar a vibração. A ideia é que a gente possa ter um lugar, né? Um lugar onde a gente possa só falar de coisas boas, só de evolução, sabe? Porque a gente já tem muita negatividade no mundo. Então, quando eu criei essa comunidade, foi exatamente, né, me parece que a primeira comunidade no Brasil, talvez do mundo, com esse interesse, com esse intuito, que é exatamente juntar pessoas em torno de um ideal comum. Então, se você é uma pessoa que está nessa busca pessoal, né, então, quem sabe você possa estar conosco. Como eu falei, as inscrições estão fechadas, mas você pode entrar na lista de espera, que está lá no meu Instagram, aqui no YouTube, no Facebook, ela está colocando, e, eventualmente, eu poderei ligar para você, para bater um papo, saber da sua real motivação de participar de um trabalho como esse, né? Porque é um trabalho específico para quem está querendo sair da vitimização, quem está querendo deixar de depender de medicamentos químicos, quem está querendo mergulhar em você, em autoconhecimento, né? O autoconhecimento que liberta, porque se você está acostumada a simplesmente estar tomando remédio, você quer mascarar suas dores, mascarar os seus sintomas, eu sinto muito, mas não, possivelmente você vai ter uma vida de muito sofrimento, como eu tive durante um pouco mais de 20 anos, né? Porque os remédios remediam, mas eles não são voltados para a cura. E a cura, nenhuma química é capaz de curar as suas dores. As dores nós precisamos rastrear, nós precisamos compreender, nós precisamos ressignificar, né? Mais esperto do que o diabo, né? A questão do medo da negatividade. Pois é, Antônio Marcos, é exatamente isso. Se a gente não tiver cuidado, gente, nós terminamos sendo os nossos piores inimigos, né? Porque você é a pessoa prisioneira do medo, prisioneira do ódio, da mágoa, né? Ela simplesmente não consegue prosperar. A palavra prosperar quer dizer evoluir, ela não consegue evoluir, né? Ela não consegue se libertar da negatividade, ela fica presa naquela programação de negatividades, né? Então, você realmente não consegue ir além, e aí, como você está numa vibração muito, muito densa,
você termina bloqueando a energia que está circulando através dos meridianos do seu corpo, os meridianos de acupuntura, e isso vai levar a adoecer. Aí vem a dor de cabeça, vem a enxaqueca, vem o diabetes, vem o câncer, seu sistema imune, né, normalmente ele se fragiliza em função dessa programação, e aí naturalmente você entra em pânico. Agora deixa eu dar uma notícia boa para as pessoas. Oi, Kleber, que seja bem-vindo, pessoal da comunidade chegando aqui. Gente, deixa eu dar uma notícia boa para vocês, né? Eu venho falando há muito tempo sobre a medicina da floresta, né? Quem me acompanha sabe disso, e um dos capítulos do meu livro, que eu escrevi assim com muita empolgação, foi exatamente sobre a questão da medicina da floresta, que é a cura que vem da natureza. E eu venho, desde que eu venho me movimentando, me aprofundando nesse trabalho, eu já sou apaixonado pela natureza, já viajei quase todas as chapadas do Brasil, né? Então eu estou sempre me movimentando no sentido de estar próximo da natureza, né? Nas praias, nas chapadas, né? Na floresta, nas matas, nas trilhas, né? E aí eu estava exatamente procurando um lugar que eu pudesse desenvolver um trabalho de imersão com as pessoas que estão interessadas nesse tipo de mergulho, né? E aí a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que eu encontrei um lugar muito legal aqui na zona metropolitana, alcoolismo, né, Lélia? Me diga o que é que você quer saber sobre alcoolismo, que eu respondo daqui a pouco. Então, eu encontrei um lugar, né? Eu encontrei um lugar, devo estar, a partir de junho, devo estar me mudando para esse lugar, tá? É um lugar dentro dentro da Mata Atlântica, um lugar onde tem vários lagos, é um lugar que tem ainda animais que habitam ali, jacarés, capivaras, cutias, raposas, né? E muitas trilhas, né? Então hoje eu estive lá, fui levar minha filha para conhecer o lugar, minha neta, e aí conheci uma pessoa que está conhecendo muitas trilhas. Então é um lugar que dá para fazer um trabalho de imersão, dá para fazer, tem um espaço fechado, tem lagos, são 9 lagos que tem nesse lugar, né? Então, um lugar muito, muito privilegiado. É aquela coisa, quando a gente está procurando, o universo termina nos apresentando, né? Então, eu terminei ganhando esse presente, né? Então, nós vamos estar em breve nesse lugar, e eu vou estar preparando aquele trabalho de imersão com um grupo pequeno, 15, 20 pessoas. Então, eu sei que algumas pessoas... Então, quem tiver, gente, interesse, porque nós não fizemos a lista, né? Quem tiver interesse nesse trabalho da medicina da floresta, desse trabalho de imersão, com prática de meditação, caminhadas dentro da mata, dentro de trilhas, né, conteúdos também, onde eu vou trazer conteúdos voltados para a cura, né? Quem tiver interesse, coloca aí, eu quero, porque agora a gente vai fazer uma lista, porque a gente esqueceu de fazer. Muitas pessoas estão interessadas, mas a gente esqueceu de fazer essa lista. Então, quem quer esse trabalho, né, coloca aí, eu quero, porque quando a gente tiver com esse trabalho pronto, nós vamos começar a convidar as pessoas, tá? Então, gente, deixa eu ver aqui. Olha, alcoolismo, todos os vícios, né? Todos os vícios têm muito a ver, né? Olha, Geni já está dizendo eu quero, né? Então, Laís, vai anotando aí o nome das pessoas que estão dizendo eu quero, porque Fabiola também está dizendo aqui eu quero, Laís vai anotando aí o nome das pessoas. Então, gente, quem tiver interessado, eu vou fazer isso para um grupo realmente, porque a gente ainda está nesse período de pandemia, mas eu vou fazer para um grupo pequeno de pessoas, vai ser um trabalho experimental, mas vai ser um trabalho muito, né, vai ser um trabalho profundo, onde nós vamos entrar nesse processo da cura, né, em Pernambuco, tá? Tem pousadas lá na região, né? Tem pousada na região. Ó, manda, quem está interessado aqui no YouTube, no Instagram, no YouTube, no Facebook, manda o WhatsApp, bota teu WhatsApp aqui no
também, Laís, é interessante você fazer um print aqui no Instagram, viu, Laís? Porque aí entra em contato com essas pessoas depois, né? Quando será, Luci? Não sei porque eu vou estar me mudando para esse lugar meados de junho, né? Então vai ser no final de semana, Então deve ser possivelmente a partir de julho, né? Julho, agosto, tá? Então vai ser um trabalho profundo, onde eu vou exatamente, eu vou ficar indo, né, conhecer todas as trilhas, né, identificar os locais adequados para que a gente possa fazer esse trabalho de imersão que eu venho há algum tempo querendo fazer, né? E aí, assim que tiver com a programação pronta, né, nós vamos divulgar, e aí as pessoas, quem já está na lista de espera, quem está dizendo eu quero, vão ter prioridade, a gente vai entrar em contato com essas pessoas, tá? Então eu vou estar divulgando na aula de terça-feira também, porque aí a gente vai criando, né? E quem puder deixar no direct, né, no privado, é melhor, porque aqui a gente, quando acaba a live, a gente não tem esse registro, e lá fica registrado, né? Então, vocês podem deixar esse registro, porque aí, quando eu tiver com a programação pronta, nós convidamos as pessoas, né? E aí nós vamos fazer um trabalho, vai ser o primeiro trabalho, né, ligado a essa imersão da medicina da floresta, né, das curas naturais. Bom, então vamos lá, voltar ao alcoolismo, né? Então, alcoolismo tem uma questão sistêmica, não só em relação ao alcoolismo, em relação à dependência, né? Tem a ver com exclusão de pai, então tem que ver se não tem pai excluído. Tem que também, outras dependências também tem a ver com mãe, né? Então é importante ver a questão da fase oral. Então as pessoas que têm problemas aí, tiveram problema na amamentação, né? Ou que a mãe não pôde amamentar, tiveram algum trauma nessa, né? Ou até excesso de amamentação, a pessoa pode ter algum trauma nesse sentido, que pode levar a algumas questões, principalmente a obesidade tem a ver com questões infantis, de sensação de abandono, né? De carência. Então, as pessoas que têm vícios, elas são pessoas que estão com algum tipo de carência, e elas estão buscando alguma coisa fora para ocupar esse espaço de carência, tá? Então, esse tipo de Gideão, eu não bebo mais, né? Eu não bebo, não fumo, né? Já bebi, já gostei muito de vinho, mas hoje eu não bebo, porque simplesmente o álcool me tira do estado de presença, né? À medida que eu fui meditando mais, então eu não consegui mais. Muito raramente eu tomo um golinho de alguma coisa, um álcool, um bom licor, às vezes eu tomo, mas simplesmente o álcool me tira eu hoje curto muito estar presente, entendeu? Então o álcool me tira, ele bloqueia o córtex frontal, né? Então eu praticamente não bebo mais nada, né? Eu prefiro estar sem álcool. Mas eventualmente, às vezes eu dou um golinho, eu gosto de um bom um licor de amarula, por exemplo, às vezes eu dou um golinho, né? Mas assim, né, não consigo, né? Não consigo mais estar em contato com álcool, porque ele mexe me tira da presença. Eu passo algum tempo para voltar, né? Eu passo 2, 3 dias. Se eu tomar uma taça de vinho hoje, eu passo 2, 3 dias para voltar para o meu estado normal. Eu fico agoniado, perceber, é como se eu estivesse indo para um outro lugar, né? Indo para um outro lugar. É carência, Carlos. Então, normalmente, o vício tem a ver com carência, tem a ver com exclusão de pais também, né? Tem exclusão de pais. Então, seria olhar para essas questões aí. Neville Goddard é interessante, eu gosto, né? O diabetes, né? O diabetes, além de estilo de vida, ele tem a ver também com uma certa amargura, né, do ponto de vista de pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas que estão processando muita negatividade, e naturalmente, né, que estão, às vezes a vida está tão amarga que essa pessoa consome muita coisa doce, muito açúcar, que é uma forma, como se fosse uma forma
metafísica de adoçar a sua própria amargura, a sua própria vida, né? Não tão vinho rápido, não. Eu já apreciei bons vinhos, a última bebida que eu deixei de tomar foi o vinho, mas eu tomava devagar, não é problema não tinha problema de ficar embriagado, não. É o estado mental, entendeu? O estado mental, é que me tira da presença, né? E eu gosto de estar presente, então foi uma coisa assim que foi acontecendo naturalmente, né? Doenças na tireoide tem a ver com a questão da expressão da sua verdade interior e tem a ver também com o consumo de glúten, né? O glúten é uma proteína que foi deformada nos últimos 50 anos, tem 400% a mais do que tinha 50 anos, e ela provoca doenças, ela está associada também a doenças autoimunes, né, que se alojam na tireoide, tá? Então, eu recomendaria você ver essa questão da sua expressão, a expressão da sua verdade interior, né? E também da questão dos alimentos. Então, os alimentos inflamatórios, né, leites e derivados de leite, principalmente esse leite de caixa, gente, isso não pode ser considerado um leite, né, um produto químico, né? Então, esse trabalho, né, vai ser realizado, deixa eu dar uma olhada aqui, esse trabalho, uma live sobre a cura do câncer, Miranda, eu posso fazer, né? Eu tenho uma live com Laí Ribeiro só sobre o câncer, tá lá no meu canal. Eu falei recentemente também dentro da comunidade, esse vídeo tá dentro da comunidade, porque esse vídeo que eu faço semanalmente, eu faço ele público, mas uma semana depois ele fica só dentro da comunidade. Então eu fiz um vídeo com o meu amigo Elias Pereira, e a gente falou também sobre o câncer, né? Mas eu posso depois fazer um vídeo, uma live especialmente sobre o câncer, né? Mas o câncer é uma doença multidimensional. A esclerose múltipla você pode resolver com vitamina D3, né? Procurando um médico do protocolo Coimbra, trazer altas dosagens. Tá assistindo de Serra Talhada, Nanda? Nanda Lípio, lá, diretamente da minha cidade. Ora, as dores lombares, é muito importante você observar, cada vértebra tem uma ligação, né? Tem relações familiares, entendeu? De você estar, de repente, fazendo esforços desnecessários, entendeu? Então, assim, na verdade, cada vértebra tem um estudo, tem um significado metafísico, então é importante até ver qual é a vértebra que você está tendo, né? Mas procure estar atento, né, se você não está, os pesos emocionais que você tá carregando, né, como também problemas digestivos, tem a ver com problemas emocionais, como você está digerindo os problemas na sua vida, né? Os rins, né, metafisicamente, ele tem a ver com dores, mas com medo, né? Mas, gente, na verdade, é importante conhecer a pessoa, entendeu? Não existe uma causa, né? Não existe uma causa única para as doenças. Então, é importante, né? Por isso que esse trabalho na comunidade, por que é que eu faço um atendimento todo mês? Porque as pessoas vão entendendo a origem das doenças. Então, a gente tem que olhar sistemicamente. As doenças têm um complexo. Então, não é uma coisa assim, todo mundo é a mesma coisa. Não tem isso. Então, você é um ser único. Eu estou dando coisas mais gerais aqui, mas tem que olhar para a pessoa. Tem que conhecer a história da pessoa. Né? Tem que conhecer o estilo de vida, a alimentação dela no dia a dia, os pensamentos dominantes, os sentimentos e as emoções dominantes, as suas ações no mundo, a sua relação com a espiritualidade. Então, cada coisa tem, né, cada coisa você precisa conhecer o ser humano, tá? Então, eu recomendo que você, se você está querendo se livrar de medicamentos e seguir um caminho de evolução, entra na comunidade, participa, se inscreve lá na lista de espera, que eu poderei fazer uma ligação para você, e aí eu bato um papo com a pessoa, né? Tudo isso
Para entrar na comunidade, Aline, você vai no meu Instagram, ali onde tem a minha foto, abaixo da foto tem um link, clica lá e vai levar você para uma janela, tem lista de espera da comunidade. Vai ter 4 ou 5 perguntas, né, para saber a sua motivação de você participar, você preenche, né, aquela, né, a comunidade quântica de evolução e autocura, Miriam, né, comunidade quântica de evolução e autocura. Aí você, todo dia na comunidade, você recebe um vídeo meu, toda semana tem uma aula com um convidado, comigo mesmo, todo mês eu faço um atendimento, né, todo mês a gente faz prática de meditação, além de mais de 1.400 vídeos de conteúdos de altíssimo nível, né? Então você vai receber um conteúdo que eu chamo de Netflix quântica, de congressos, entrevistas que eu fiz com grandes médicos. Então lá dentro da comunidade você vai ter um conteúdo que vai ensinar você como se curar naturalmente do câncer, do diabetes, da tireoide, tudo isso, esses conteúdos todos tem lá dentro da comunidade disponível para você. Você vai ter um manancial de informação muito grande que você vai, né, dá para você, é um ano inteiro que eu vou acompanhar você dentro da comunidade. Então, quem está com doenças, a primeira coisa que eu digo, você precisa investir em você, né? A ideia da comunidade é exatamente esse investimento, trazer as pessoas para investirem nelas mesmas, né? Se cuidarem melhor e buscar conhecimentos que ajudam ela a compreender a causa da sua dor. Anitta está falando, professor, eu passei por um procedimento na vértebra 4, 5 sem cartilagem, passei um procedimento de bloqueio, mas tenho certeza que foi uma situação traumática que passei no final do ano e meu corpo respondeu. Eu estou todos os dias conversando com meu corpo e minhas células e gradativamente estou me recuperando. Com certeza, Ana Carneiro, né? E você, quando puder, Ana, né, lembra que eu já te falei, né? Assim que você puder, vai participar da comunidade, porque eu vou poder estar te acompanhando mais de perto também, né? A Nanda está dizendo, no seu livro, Dê um Salto Quântico na Sua Vida, você fala sobre a questão dos médicos se formarem sem procurar estudar a saúde. Você acredita que essa realidade possa mudar? Olha, infelizmente não temos, está mudando porque muitos médicos estão buscando fora da universidade. O programa da universidade é feito, direcionado para vender remédio, né? Então, a indústria farmacêutica é quem comanda os currículos das universidades, na maioria das universidades do mundo. Mas isso está mudando. Isso está mudando no mundo todo, né? Então, porque os médicos também, muitos médicos estão procurando fora, mas ainda há um nível de ignorância muito grande. O médico que não procura se atualizar, ele só sabe passar remédio. Então, a maioria dos médicos não sabem passar a vitamina D3, eles nem sabem que tem 1.280.000 trabalhos científicos mostrando a relação da vitamina D3 com a imunidade, eles estão completamente desinformados. Então, se tem médicos, inclusive, que participam, tem médicos na comunidade, tem médicos que participam do meu trabalho, tem médicos que eu estou orientando nessa mudança de paradigma, né? Então, o mundo inteiro está mudando, porque está claro que nós vivemos num paradigma da doença e que os próprios médicos estão doentes. Então, nós temos aqui em Pernambuco um médico se suicida por mês com depressão, tá? Então, os médicos estão precisando de ajuda, né? E uma forma deles se ajudarem é buscar o autoconhecimento, é buscar também se realizar descobrindo as causas da doença, porque o médico que fica só passando remédio, chega um momento que a vida dele começa a ficar sem sentido, porque ele vê que ninguém melhora de nada, né? Aliás, às vezes melhora pelo efeito placebo, que é exatamente a pessoa confia no médico, pode melhorar por isso, mas o medicamento em si, comprovadamente, né, é aquilo que é químico, né, ou seja, em relação às doenças crônicas, é um fracasso total. Para questões agudas, para cirurgias, né, então a medicina tem importância em emergências, né, então ela tem uma importância, mas para ir na causa e recuperar a pessoa, ajudar a pessoa a sair de uma depressão, de uma ansiedade, não tem porque você vai ficar intoxicado, você vai encontrar pessoas completamente dependentes de ansiolíticos e antidepressivos, né, que passam a vida toda nesse sofrimento, porque, né, o médico não está preparado para lhe ajudar a buscar a causa e ele lhe dá medicamentos que lhe intoxicam, né? Então, eu
torço muito para que os médicos, cada vez mais, eles se expandam essa visão. No congresso, no Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que eu organizei durante 5 anos, a maior público que tinha de profissão eram médicos, então isso para mim era uma alegria muito grande. Então médicos, tem muitos médicos que estão em busca, né? Mas ainda a maioria está na cultura do medicamento. Mas isso está mudando sim, sem dúvida alguma, está mudando. Podemos achar médico nutrólogo que segue a linha, olha, sim, com certeza, você encontra, está crescendo, tem um movimento mundial de médicos em prol da saúde. Tem inclusive, um movimento aqui no Brasil que é chamado pela humanização da saúde, da medicina, né? Estão mostrando que a medicina ficou desumanizada. Então, os próprios médicos estão se mobilizando para humanizar a medicina, porque também eles estão sofrendo muito com tudo isso. Então, é algo que nós precisamos, cada um de vocês que vão tendo consciência, né, disso, cada ser humano que vai tendo consciência, vai exigindo e vai procurando médicos que atuam de saúde, né? Nesse congresso você conheceu médicos maravilhosos. Dentro da comunidade tem 2 congressos de medicinas de doenças crônicas e curas naturais, doutor Laí Ribeiro, doutor Cícero Coimbra, doutor Fernando Binardo, doutor Adalberto Barreto. Eu entrevistei grandes médicos do Brasil, então em torno de 50 entrevistas, e dentro do Simpósio Internacional de Saúde Quântica você vai ter em torno de 80 palestras, não só com médicos, mas com cientistas pesquisadores do mundo todo. Então esse material, por isso que a comunidade é um lugar de pesquisa, né? É um lugar de aprendizado, é um lugar de evolução, né? Onde a gente está periodicamente convidando as pessoas para isso aí, tá? Então eu vou ler mais uma vez a poesia que eu fiz ontem à noite, né? Tá aqui a poesia, ela tá toda, ainda nem passei a limpo, né? Então eu vou ler só para a gente fechar essa live, que a minha ideia era trazer para vocês essa reflexão sobre o ego, lembrando que o ego é essa memória, né, muitas vezes a memória de dor, a memória de sofrimento, a memória de baixa vibração, que nos leva a adoecer. Então, cuidado com a raiva para que ela não lhe destrua, né? Essa comunidade, Adriana, você se inscreve no link que está abaixo do meu perfil, tá? No link que está abaixo do meu perfil, tem lá a comunidade, tá? E nós estamos abrindo também nós estamos abrindo o parcelamento em boleto, viu, gente? Você pode pagar em 12 vezes a comunidade, no cartão de crédito, e pode pagar até em 18 vezes em boleto. Eu esqueci isso das outras vezes, tá? Então, as pessoas que tiverem com alguma dificuldade de cartão poderão pagar a comunidade em até 18 vezes. Lá no link que vocês vão preencher, não está lá, não está informando isso não, mas eu estou dizendo aqui porque nós percebemos que não estava no link, mas vocês podem, tá? A Miriam já se inscreveu na lista de espera, então eu convido vocês a se inscrever na lista de espera e aguardar a minha ligação essa semana, né? E eu bato um papo rápido para saber da sua motivação de participar de um trabalho sobre ele. Então, se você está em busca de libertar-se dos medicamentos, né? E está em busca de autoconhecimento, de autocura, né? Então eu convido você a estar conosco na comunidade quântica de evolução e autocura. Eu vou repetir aqui a poesia, né, que quem sabe vai se transformar numa futura música, que é uma poesia voltada para essa libertação do ego, para essa libertação daquilo que nos faz sofrer, né, que normalmente são os nossos pensamentos que nos acorrem, pensamento de raiva, de ódio, de ressentimento, de vergonha, de medo, de culpa. A culpa é um dos sentimentos mais destrutivos que existem, né? Tá? Então, vamos lá, preste atenção, né? A raiva que senti de ti, é um personagem fictício que eu criei aqui, não estou falando, não dirigi a ninguém, não, essa poesia não foi pessoal, foi apenas falando que eu senti raiva de alguém. Essa live vai ficar gravada, Miriam, vai sim. A raiva que senti de ti me deixou preso, de mãos atadas, pés amarrados, sem saber para onde ir. Eu estou aqui mostrando o quanto é inútil viver, né, preso à raiva, né? A raiva a gente sente, mas quanto menos tempo você ficar nela, melhor, né? A dor que senti, não sei nem explicar, me levou para um lugar ruim. Um verdadeiro inferno dentro de mim. Então, esse processamento da negatividade dentro da gente, nós sofremos, isso mata, isso destrói,
né? Isso leva a gente a adoecer, é a origem da depressão, sobretudo, são esses programas de negatividade, né? Mas aprendi que a vida só quis me ensinar, libertei-me das correntes que eu usei para me aprisionar. E aí é o processo de compreensão, né? O que a gente trabalha dentro da comunidade é exatamente essa libertação das correntes, né? E agora sou grato à vida e sei que é o meu olhar, ou seja, a minha compreensão do mundo, né? Que liberta, adoece ou cura. E agora só quero voar, deslumbrar-me com as paisagens, mergulhar fundo no mar, só pelo prazer de me encontrar, né? Eu vou digitar, depois eu coloco lá na comunidade, viu, gente? A Alejandra está pedindo a letra da poesia lá na comunidade. Eu vou digitar, Alejandra, porque eu nem digitei. Está aqui, ó, ela tá do jeitinho que eu fiz, né? Comecei ontem à noite, terminei hoje de manhã. Depois eu coloco para vocês lá. Então, gente, tá aí o convite feito, né? Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a ter a compreensão sobre o ego, a importância da libertação e entender que se você estiver processando essa negatividade dentro de você, dia e noite, né, não tem jeito, você vai adoecer. Tá? Não tem antidepressivo que resolva seu problema, não tem ansiolítico que resolva seu problema, entendeu? Então, assim, é buscar, o objetivo da comunidade é exatamente reunir pessoas em torno do bem comum, né? Elevar a vibração, chegar na vibração do amor para que a gente possa implantar um programa de autocura dentro de nós. Tá com saudade do Brasil, né, Alejandra? Então, quem sabe você não vem fazer. E a imersão que eu falei sobre a medicina da floresta, que é um trabalho que eu venho sonhando há muito tempo fazer. A partir de junho eu vou estar me mudando para um lugar que é dentro da mata, né? Então, quem tiver interessado, né, como eu disse aí, quem tiver interessado, né, em participar desse trabalho, entre em contato conosco, vai ter uma lista de espera, vai ser um trabalho para um número pequeno de pessoas, é um trabalho presencial, né? Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente, que nós vamos, né, assim que a gente fizer o lançamento, vocês poderão ser os primeiros a participar desse trabalho pioneiro que eu vou fazer sobre a medicina da floresta, né, com caminhadas, com trilhas, com meditações dentro da mata, lagos. Então, nós vamos fazer uma programação bem interessante. Quem tiver interesse nesse trabalho da medicina da floresta no Instagram, diz eu quero. Quem tiver interesse lá no YouTube, gente, no Instagram, a Laís, da nossa equipe, está colocando o telefone dela. Manda um WhatsApp para lá e dizendo eu quero, reserva a minha vaga, e aí a gente vai dar prioridade, porque é um trabalho para 15, 20 pessoas no máximo, em função ainda do distanciamento, tá? Possivelmente a gente vai fazer mais de uma edição, tá? Quem tiver interessado, a Geni já colocou aqui eu quero, quem tiver interessado, coloca aí eu quero, a gente vai dar prioridade a essas pessoas, né? Os aeroportos já estão abertos, né? Pelo que eu sei, tem pessoas aí que estão viajando sempre, né? Estão abertos, né? Claro que hoje está aumentando essa coisa da... Olha, Laís, tem aqui a Ribas, Mick Ribas, eu não sei, ela também está dizendo aqui eu quero. E aí eu peço a vocês que estão dizendo eu quero, gente, que por favor, mande essa informação. Laís, dá um print aqui no pessoal do Instagram que está dizendo eu quero agora. Eu peço que vocês mandem esse eu quero, quem está no Instagram, pelo direct, pelo privado, porque fica registrado. Aqui, quando eu acabar a live, esse eu quero vai sair, tá? Então, eu vou pedir para a Laís fazer um print. Deixa eu ver se eu consigo fazer um print aqui. E vocês podem mandar essa informação, né? Você pode mandar essa informação lá no direct, porque fica registrado, tá certo? Então, fiquem aguardando, né? Legal, aí já printou. Então, fiquem aguardando que, assim que nós tivermos notícia desse trabalho pioneiro da medicina da floresta, um trabalho de cura profunda, e aí, lembre de mandar no direct, porque fica mais seguro para a gente
também já manter o contato com vocês, tá? E no YouTube, no Facebook, manda aí pro link. Carmen Santos, manda aqui um link manda um WhatsApp aqui, uma mensagem para a Laís, nesse telefone 1998-341-3656, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Como eu falei, eu ia trazer um conteúdo profundo, espero que tenha tocado o coração de vocês, tenha contribuído para esclarecer essa questão do ego, e o pessoal da comunidade vai lá, quem não leu ainda a mensagem completa das cartas de Cristo, eu coloquei lá, ontem, coloquei um pouco tarde da noite, eu coloquei lá e hoje eu já chamei a atenção a importância de vocês lerem, né? Então leiam. Esse evento da floresta vai ser a partir de julho, viu, Miriam? Vai ser a partir de julho, porque eu estou me mudando em junho, eu vou conhecer todas as trilhas, vou conhecer todos os lagos, são 9 lagos que tem na região, eu vou conhecer toda a estrutura do lugar que eu vou morar, e aí eu vou exatamente criar o roteiro. Tem um espaço grande lá para eventos também, então ele tem tudo que eu estou precisando, tem, né? E aí tem pousadas lá por perto, que quem vier de perto a gente vai fazer, de repente, um pacote, a gente faz alguma parceria com alguma pousada lá que possa acolher as pessoas também, tá bom? Então, gente, uma boa noite para vocês, um ótimo final de domingo, tá? E terça-feira temos aula na comunidade, viu, gente? Essa aula vai ser aula com atendimento terapêutico. Quem estiver entrando na comunidade até terça-feira poderá participar dessa aula com atendimento, que é uma aula que eu faço uma vez por mês, um atendimento terapêutico, para que a gente possa aprender a olhar sistemicamente para a realidade, né? No intuito de compreender as verdadeiras causas sistêmicas dos problemas das doenças, tá bom? Uma boa noite para vocês e o pessoal da comunidade, né? Temos um encontro marcado na próxima terça-feira. Lembre de passar lá e quem não leu ainda, dá uma conferida na mensagem das cartas de Cristo. Uma boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.